Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 7, aí eu quero ler os versículos 28 e 29. A palavra de Deus diz: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Isso aqui é o final do Sermão do Monte. Engraçado que o Sermão do Monte começa lá em Mateus capítulo 5, mas só conclui em Mateus capítulo 7, mas que ministração longa é essa? Que revelação é essa? E que porção que Deus quer trazer para nós hoje como igreja? Eu quero ler então os versículos anteriores, e aí então, a partir daí, construir a palavra. A Bíblia diz: todo aquele que, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Esse é o homem prudente. Sobre a rocha ele estabeleceu a sua casa. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então eu quero que os irmãos percebam, nós estamos chegando ao final do Sermão do Monte, e ele termina, nos últimos versículos ele diz que o homem prudente, ele estabelece a sua casa sobre a rocha. A rocha nós entendemos que é Cristo. Cristo é que nos dá sustentação, Cristo é que nos dá estabilidade. Em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. Em Cristo, mesmo que os ventos fortes venham, não vai ruir a nossa casa. Eu quero que você entenda o que eu estou dizendo. A sua casa, a sua descendência, a sua família, o seu projeto de vida não vai ruir se o fundamento for Cristo Jesus. E aí então, casa não é simplesmente marido e mulher, mas a sua casa pessoal, sua morada, seus projetos, seus sonhos, tudo isso fala sobre a sua casa. Glória a Deus. Fala para o seu vizinho: você é casa de Deus, você é templo de Deus, você é morada de Deus. Fala para o seu vizinho: você é morada de Deus. Só que agora é o seguinte, presta atenção, irmãos, a Bíblia ensina a Bíblia, a palavra ensina a palavra, e aí então, essa revelação: pastor, tá bom, sobre Cristo eu estabeleço a minha casa, mas quais os materiais para edificar essa casa? Se eu entendi que o alicerce é Cristo, como que eu edifico então essa casa? E aí, irmãos, a Bíblia ensina a Bíblia. E a Bíblia então, nos versículos anteriores, ela vai nos dar então quais são os materiais usados para que uma casa seja construída sobre a rocha. Quantos querem saber quais materiais são esses? E aí, irmãos, eu não estou aqui para falar ponto 1, ponto 2, ponto 3. Eu estou aqui para falar os versículos na sequência que deixam uma casa totalmente estabilizada. E se você voltar lá em Mateus capítulo 5, quando então começa o Sermão do Monte, eu vou aqui na sequência para você perceber então quais os materiais para uma casa sobre a rocha. O primeiro deles que é mencionado está lá no versículo 13. A Bíblia diz: os discípulos, o sal da terra, vós sois o sal da terra. Primeira coisa que eu quero mencionar para uma casa que é estabelecida sobre a rocha: você é sal da terra. A sua casa, a sua vida, fala daquilo que você traz sabor. Sal traz sabor, sal dá o tempero, mas sal também não deixa que as coisas se percam. Então, ser sal da terra está dizendo o seguinte: que a sua vida, o seu estilo de viver, no seu trabalho, na sua casa, aonde quer que você seja, você tem que ser um diferencial naquele lugar.
Você é sal. Sabe quando você chega no ambiente, o ambiente muda porque a sua presença de Deus chegou junto com você? Tem que mudar. A estabilidade da sua casa, então, quando vier o vento forte, as coisas difíceis, as crises, você tem que ser sal para que não deixar que as coisas se percam. Glória a Deus. Mas então nós às vezes aceitamos a viver num mundo, no meio de um trabalho, no meio de uma casa, onde nós não damos mais sabor na casa. Eu não dou mais tempero, eu não sirvo mais como algo aonde nada se perde mais. Então você tem que ser sal. Um dos utensílios, um dos objetos para a construção dessa casa, então, é entender que nós somos sal. Se eu sou morada de Deus, aonde eu chego, eu tenho que ser sal naquele lugar. A minha presença tem que expressar a presença de Deus. Eu não posso deixar que as coisas pereçam. Eu cheguei para fazer a diferença em nome do Senhor Jesus. Eu trabalho onde trabalho para ser sal. Eu cheguei nesse país para ser sal. Eu moro na minha casa e eu sou sal na minha casa. Eu cheguei para um discipulado, eu sou sal. É isso que você tem que entender. Um dos instrumentos para uma casa sobre a rocha é você perceber que você é sal. Glória a Deus. Oh, irmãos, não sei se você sabe, mas as viagens de embarcação antigamente, como não tinha maneiras para que a comida fosse preservada, a maneira muito comum era salgar a comida. Para quê? Para que eles tivessem mantimento durante a viagem. O sal ele produz esse efeito de guardar aquilo que pudesse perecer. Isso significa então que na sua casa você é sal para que o seu casamento não pereça. No seu trabalho você é sal para que o seu trabalho não pereça. Amém? A Bíblia continua dizendo, e olha só, eu peguei o final de Mateus, falando sobre a construção da casa, que tem a ver com o Sermão do Monte, eu estou só seguindo agora o Sermão do Monte. A Bíblia diz, no capítulo 6, deixa eu só mencionar algo que eu acredito que é extremamente importante. Nos versículos em diante, a Bíblia diz o seguinte, que ele não veio para revogar a lei, mas para cumprir. E aí então ele vem falando sobre a questão do adultério, ele vem falando dos juramentos, ele vem falando o seguinte, que ele é a expressão da graça, e que ele não veio para revogar, ele não veio para destruir com a lei, mas ele veio para cumprir com a lei. E aí então nós devemos entender, irmãos, nós não estamos aqui para viver debaixo da lei. Nós estamos aqui para desfrutar da graça em Cristo Jesus. Só que a graça não é o direito de pecar. A graça é a oportunidade de demonstrar amor. E aí a Bíblia continua dizendo, no capítulo 6, a Bíblia diz, versículo 1, a prática da justiça. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por ele. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Irmãos, nós já fomos justificados em Cristo Jesus. Você não tem que ficar provando nada para ninguém. Você já foi justificado, o sangue de Cristo te lava. Sabe, essa semana eu ouvi uma frase muito jóia. O pastor Márcio Valadão falou algo. Nós somos santos, não é porque nós não erramos, mas é porque nós temos a atitude de nos lavar quando nós nos sujamos. Isso porque nós somos santos. E aí eu só pus uma vírgula. E para aqueles que têm revelação, já entendeu que nós já fomos lavados em Cristo Jesus. Amém? Por isso nós somos santos. Agora não, parece que o tempo inteiro a gente tem que ir na nossa justiça própria. Usar argumentos para provar para as pessoas. Eu quero falar, irmãos, se aproprie da graça de Deus. Irmão, você acha que eu tenho que ficar discutindo que eu sou santo? Você acha que eu tenho que ficar discutindo que eu sou bom? Você acha que eu tenho que ficar discutindo que eu sou zeloso, que eu sou fiel? Não, eu já fui justificado pelo sangue de Cristo. Eu não tenho que ficar provando nada para ninguém mais. Eu me aproprio daquilo que Cristo já fez na minha vida. Mas parece que o tempo inteiro a gente tem que ficar provando para os outros que você é algo. Irmãos, é mais ou menos o seguinte. Quando você usa perfume, você tem que ficar avisando para todo mundo que você usou perfume? Quando você chega, irmãos, perfumado no ambiente, o que acontece com aquele ambiente? O seu perfume invade
aquele ambiente. Você já abraçou alguém que está muito perfumado? Como é que você fica no final das contas? Quando você abraça a pessoa, o perfume daquela pessoa fica impregnado em você. O duro é quando é perfume que você não gosta, aí é luta. Mas o porquê que fica? Porque aquele perfume impregnado em você está mostrando que aquela pessoa está perfumada. Eu quero te falar, nós já fomos justificados em Cristo Jesus. E quando as pessoas olham para mim, eu já fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Eu não tenho que ficar discutindo religião mais com as pessoas. Eu tenho que exalar o bom perfume de Cristo. Nós estamos edificando uma casa sobre a rocha, amém? Você exala o bom perfume de Cristo? Versículo 2 do capítulo 6, a Bíblia diz: como se deve dar esmolas? Olha só que interessante agora. Como é que eu devo dar esmola, irmãos? A Bíblia diz: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. O que é esmola, irmãos? É quando eu vou pegar e eu vou abençoar alguém. E aí então eu fico anunciando para as pessoas: olha o quanto eu sou bom, olha o que eu fiz, porque sem mim nada terias feito, né? Quase que nesse nível. Olha só, está aqui, porque eu mudei a vida dessa pessoa. Já viu isso? Né? Às vezes as pessoas vão conversar comigo: pastor, eu mudei a vida dele. Eu falei: meu Deus, a gente não consegue mudar a nossa, a pessoa mudou dos outros. Aí é impressionante, isso é quase que, qual é o seu nome? Semideus, e o seu? Né? O que aconteceu ontem? Fiz nada, pastor, só disse: haja luz e houve. Como que é isso? Nós achamos então, nós queremos mostrar que nós somos bons, nós queremos mostrar que nós fazemos. Há um tempo atrás alguém chegou em mim e falou: pastor, nós podíamos tirar uma foto na hora que o pastor estivesse dando uma cesta básica para alguém, porque a igreja já vê que a gente dá cesta básica. Fiquei imaginando a cena minha, imagina a minha cena, pegando uma cesta básica, entregando para o irmão e alguém tirando foto. Imagina a cara do irmão recebendo uma cesta básica, indo para o Facebook depois. Mas o fariseu faz isso. Mas nós, que estamos construindo sobre a rocha, nós não mostramos o que a mão esquerda fez para a mão direita. Nós somos abençoadores, mas eu não preciso ficar tocando trombeta. Glória a Deus. Estamos construindo, vamos lá. O que mais que eu preciso então, pastor, para edificar sobre a rocha algo que tem estabilidade? A Bíblia diz agora, no capítulo 6, versículo 5: e quando orardes, para edificar uma casa sobre a rocha, é necessário que haja oração. Irmãos, você só vai levar sua família para um lugar que você já foi. Você só vai levar sua família a orar quando você mostrar o caminho para os seus filhos por onde que se ora. Você vai edificar sobre a rocha algo que tem estabilidade quando você aprender a orar pela sua família, a orar pela sua vida, orar pelos seus filhos. E aí, algo que é maravilhoso, irmãos, é você poder orar declarando coisas que você ainda não viu. Isso é fé. Isso é fé. Quando eu oro, irmãos, eu oro pelo genro que eu vou ter quando a Sofia casar. A Sofia tem 6 anos de idade. Você pode não orar, depois não reclama do genro que entra na sua casa, que quer tomar o seu controle, pôr o pé na mesinha que você demorou a comprar. Misericórdia, agora queima tudo, né? Não, é orar. Irmãos, aprenda a orar para edificar uma casa sobre a rocha. Ore pelo seu casamento, ore pelos seus filhos, ore pelo seu trabalho, ore pelas suas finanças, ore. Você sabe que às vezes a gente pode questionar: mas será que preciso mesmo? Irmãos, precisa. Oração é mais ou menos o seguinte, para os irmãos entenderem. Quantos acreditam que precisa todos os dias você escovar os dentes aqui? Tá bom. Aí nós vamos imaginar que você só escova o dente uma vez por dia, tá bom? E aí então durante um mês você escovou o dente quantas vezes? 30 vezes, ok? Os irmãos são bons de matemática, né?
Você escova dente uma vez por dia, durante 30 dias você escovou o dente quantas vezes? 30. Aí um dia você acorda, olha, eu vou ganhar tempo esse mês. Eu vou escovar o dente hoje 30 vezes e vou ficar o mês inteiro sem escovar o dente. Aí eu te pergunto, você escovou o dente 30 vezes? Sim. Mas você acha que essa oração então está pronta? Oh Jesus, você acha que escovar esse dente está pronto então durante os 30 dias? Quero te falar, a oração é semelhante. Não adianta você passar o dia inteiro orando, se você não tornar isso um hábito diário de oração. Compreendeu o que eu quero dizer? Então a oração faz parte da edificação sobre a rocha. Olha o que a Bíblia diz agora, no versículo 16, como jejuar. Agora é o jejum. Pastor, eu preciso jejuar? Irmãos, jejum, eu vou comparar para os irmãos entenderem. Jejum é aquilo que tem valor para você. Nós não somos fariseus, nós não acreditamos que é uma troca, uma barganha com Deus. Eu faço para Deus me abençoar. Não, eu jejuo para, Senhor, me dar sensibilidade para as coisas que eu devo fazer. Jesus, eu jejuo para poder ouvir a tua direção para aquilo que eu devo caminhar. E aí eu te pergunto, quanto que você acha que vale uma água dessa aqui? $1? Alguém pagaria $10 nessa água aqui, meia garrafinha? Quantos pagariam? Alguém pagaria $50 numa meia garrafa de água? Mas eu vou te perguntar uma coisa. Agora imagina que você está no deserto há 3 dias sem beber água. Você pagaria $10 nessa meia garrafa d'água? Levanta a mão. Ah, por que agora você pagaria? Porque ela passou a ter valor. Seu casamento, a sua casa, a sua vida pessoal, os seus sonhos tem a ver então de jejuar quando eu encontro algo que tem valor. E quando tem valor, eu estou disposto a pagar esse preço. Quando não tem valor, eu desisto. Mas quando tem valor, eu vou até o fim, porque eu acredito que Deus me chamou. Entendeu o que eu quero dizer? Os irmãos estão me compreendendo? Então a Bíblia ensina que para edificar algo é necessário jejuar. A Bíblia continua também dizendo aqui no versículo 19. Agora Deus muda aqui uma figura e é necessário nós entendermos. A Bíblia diz sobre tesouros nos céus. A Bíblia diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. O que Deus está falando aqui agora? Para que você tenha uma casa estável, segura, o seu coração não tem que estar voltado para coisas terrenas. O nosso coração tem que estar voltado para as coisas de Deus. Amém? Mas aonde que nós estamos deixando a maior parte do nosso coração? Nas coisas terrenas. Se eu perguntar, e aí irmãos, eu entendo o que é legítimo, mas agora eu não posso concordar com vocês quando vocês tiram Deus do centro. Trabalhar é legítimo? É. Você tem uma reserva financeira, você acredita que é de Deus? É de Deus. Agora, se a sua vida é só em função disso, você tirou seu coração de Deus. Então, a Bíblia está falando, não fique preso a coisas terrenas, passageiras, mas volta o seu coração para Deus. Porque Ele também é o Deus que vai saciar você. Ele é o Deus que abre portas para você. Olhando para Deus, Ele é o consumador de todas as coisas. E não as coisas terrenas, mas olhando para Jesus. Mas muitas pessoas ficam assim, eu seguro, imagina que aqui então, eu estou segurando o mundo, as coisas naturais aqui na minha mão. Na outra mão eu estou segurando a Deus. E Deus está falando, solta o que está na sua mão e segura com as duas a minha, porque você tem mais apoio, confia em mim. Mas eu fico, Senhor, mas se eu soltar essa mão aqui, Deus, eu não vou ter recurso, eu não vou ter água. Mas quando você solta e você segura, aí você tem revelação que Ele é fonte inesgotável de água e Ele vai te saciar. Mas às vezes nós estamos ali segurando meia garrafa de água, e nós não entendemos que Ele é água viva. Sabe, irmãos, muda tudo a minha perspectiva. Então aonde é que está a sua vida? Fundamentada em coisas passageiras ou em Cristo Jesus? A minha vida está fundamentada em Cristo Jesus. Então sobre a rocha eu estou construindo coisas que permanecem. A Bíblia continua dizendo,
Agora, no versículo 22, luz e as trevas. Olha que a Bíblia diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos não forem, e eles forem maus, todo o teu corpo será em trevas. O que isso significa? A forma que você olha as coisas determinam que tipo de casa você está construindo. Vou te dar um exemplo. Essa semana, eu ouvi falar que o pastor Silas Malafaia está sendo lá processado, Polícia Federal, não sei o quê, por uma oferta que ele recebeu lá de 100 mil reais. Aí agora todo mundo vai querer falar mal dele. Olha só, tá vendo? Sabia, e as pessoas vão falar mal dele. Irmãos, eu prefiro ser benigno. Ele declarou aquele dinheiro, ele não roubou, ele depositou na conta da esposa e da dele, que é uma conta conjunta. Mas as pessoas agora querem julgá-lo. E aí eu vou te falar, qual que é o óculos que você põe? De luz ou de trevas? Porque, irmãos, isso determina muita coisa na sua vida. E eu decidi ser benigno nos meus olhares. Eu olho, às vezes as pessoas, pastor, fulano de tal, tá fazendo alguma coisa errada. Eu falei, não, irmão, foi um tropeço, vamos acreditar nisso. Nossa, pastor, eu preciso ser benigno. Irmãos, nós temos uma tendência sempre em ser malignos nas nossas conclusões. Nós deixamos que as trevas coloquem o filtro que eu vou enxergar. O filtro que eu coloco na minha frente, se é trevas ou se é luz, determina o que eu enxergo. E qual que é muitas vezes o nosso coração? Sempre um olhar com trevas. Mas eu decidi olhar na perspectiva de Deus. Benigno, com luz. Com que olhar você olha as coisas? Com que olhar você julga todas as coisas? E aí isso, irmãos, fala daquilo que você se torna. Amém? A Bíblia continua dizendo, no versículo 24, só estou na sequência do Sermão do Monte para chegar na casa que permanece. Os dois senhores. E aqui Deus está falando uma série de coisas que tem a ver agora com vida financeira. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e há de amar o outro. Ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Pelo camelo passar pela agulha pela parte de trás da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Só que eu vou te explicar. Na verdade, essa passagem ela não está falando, porque todo mundo imagina uma agulha e uma cabecinha dela atrás, verdade ou não é? Na verdade é o seguinte, os reinos eram construídos com muralhas, os castelos. Na parte da noite, eles fechavam as portas do castelo. Vai devagar que o negócio vai funcionar aqui, irmãos. E na hora que então era noite, por que eles fechavam? Para que não tivesse uma invasão à noite. Só que acontecia o seguinte, chegavam às vezes viajantes tarde da noite, e como a porta estava fechada, não tinha como ele entrar no castelo. Aí o que todo o castelo tinha? Na parte de trás, tinha um lugar que eram 2 muros, que eles chamavam de agulha, da parte de trás. Que eram 2 muros, aonde as pessoas para entrarem, eles tinham que deixar os camelos de fora, as armas de fora, porque só passava um homem muito espremido por aquela agulha. Ou seja, um homem rico que tem muitas coisas, para entrar num reino, ele tinha que deixar todos os seus bens de fora, ouro, recursos, pratas, camelos, ou seja, eles se tornavam iguais para entrar no reino. Entendeu o que eu quero dizer? É nesse sentido que está dizendo. Então está falando o seguinte, eu tenho que deixar de ser próspero para entrar no reino? Não, mas para entrar na presença de Deus eu tenho que entender que nada do que eu tenho
vale naquela hora. Nada do que eu conquistei vai determinar alguma coisa. O que vai determinar é o meu coração em Deus, de ter feito a vontade de Deus. Por isso Deus fala que eu não posso servir a dois senhores. Os irmãos me compreenderam? Ficou claro agora? Agora parece que mudou até a concepção, né? Do camelo, da agulha. Agora passou a fazer sentido para os irmãos. Então é o seguinte, Deus está nos dizendo, eu tenho que deixar o meu Senhor, que governa esse mundo, e o mundo jaz no maligno, de fora, porque se eu quero entrar na presença do Pai, eu tenho que me despojar de tudo que eu tenho. Glória a Deus. Então, por isso você não pode servir a dois senhores. Estou terminando, irmãos. No capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Novamente, estou na sequência. Estou construindo sobre a rocha. E a Bíblia então diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados. Você já viu tanto que nós viramos juízes das pessoas? Você já viu tanto que nós condenamos as pessoas? Você já viu que qualquer reuniãozinha a gente para discutir sobre alguém? Falar alguma coisa de alguém? Julgar o comportamento de alguém? Condenar alguém? Criticar alguém? Irmãos, quem é você para criticar alguém? Quem sou eu para criticar os irmãos? Mas nós nos achamos no direito. Somos perfeitos. E porque nós somos perfeitos, nós podemos nos tornar juízes das pessoas. Presta atenção, eu não posso julgar ninguém. Quem sou eu, irmãos? Só tem um rei, e ele é Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Eu não posso julgar as pessoas. Mas nós somos rápidos demais em julgamento. Tardios para ouvir muitas vezes, mas para falar nós somos rápidos, críticos, mas tardios para ouvir. O que é? Aí essa palavra, irmãos, está muito associada com o que está nos nossos olhos. Porque se os meus olhos são trevas, eu também sou rápido para as críticas. Mas se os meus olhos, a lente, é luz, eu não quero criticar as pessoas, irmãos. Quem sou eu? Meu pai, irmãos. Imagina eu subir aqui para ficar criticando. Deus que me guarde disso. Deus que me livre disso. E lembre-se, nós estamos construindo sobre a rocha. Quais os materiais nós estamos levantando? E terminando, caminhando, faltam mais 2. Não deis o que é santo aos cães. Olha o que a Bíblia diz: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis antes os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem como os pés, e voltando-se os dilacerem. Não deis o que é santo aos cães. A Bíblia faz um paralelo aqui sobre as pérolas, e é bom também a gente explicar um pouco sobre pérola aos porcos. Porco estava, principalmente, ele era muito alimentado com ervilhas. O que é ervilhas? Ela tem um formato redondo, de médio porte, e lembra o formato de quê? De pérola. Só que a textura e o sabor dela é macio, é saboroso, alimenta. Qual que é o sabor da pérola quando você tenta mastigar? Vai quebrar dente, tem sabor nenhum, é duro aquele negócio. Aí o que os porcos faziam? Deixavam de lado as pérolas. Entende o que eu estou querendo dizer? O porco, se você colocar a pérola e colocar a ervilha, ele vai cuspir a pérola e ele vai se deliciar nas ervilhas. A Bíblia então está dizendo o seguinte: quando você compartilha algo, para quem você está compartilhando, ela vai se deliciar com as suas pérolas, ela vai se preocupar com as suas pérolas, ou ela vai cuspir as suas pérolas. Por isso a Bíblia fala: não deis o que é santo aos cães. Ou seja, não compartilhe pérolas, preciosidades da sua vida com qualquer pessoa, meu irmão, minha irmã. Quem são as pessoas que você pode abrir seu coração? Com quem que você pode compartilhar seus sonhos? Com quem que você pode, então, edificar uma casa sobre a rocha?
nós devemos aprender a compartilhar as nossas coisas com quem resolve. Mas parece que às vezes nós nos precipitamos e falamos coisas que nós não deveríamos para pessoas que não resolvem o nosso problema. Presta muita atenção, irmãos. Cuidado para quem você compartilha a sua vida. E por fim, antes de nós chegarmos nos dois fundamentos, sobre a rocha e sobre a areia, cuidado com os falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Cuidado, irmãos, com quem é muito perfeito. Cuidado com quem sempre tem razão. Cuidado com quem sempre sabe de tudo. Cuidado com essas pessoas perfeitas demais, aonde ninguém fala na vida dela, aonde ninguém caminha com ela. Cuidado com as pessoas que já falam, já sei de tudo, não preciso de mais nada. Cuidado com as pessoas que são autossuficientes. Cuidado com essas pessoas. E cuidado para você não se tornar um refém de profecias na sua vida. As profecias, elas vêm para alinhar, exortar e confirmar. Essa é a palavra profética. Mas o perigo é quando você se torna refém. E às vezes aquele irmão é profeta de Deus, mas ele pode se tornar uma pedra de tropeço, porque ele acha que ele tem que sempre te dar uma palavra da parte de Deus. Aí você se tornou refém. E aí você não está construindo a sua casa sobre a rocha, você está querendo construir a sua casa sobre homens. Cuidado com o que você procura. Maravilha, irmãos, orações de poder, de glória e manifestação. Mas se a sua vida se baseia só nisso, cuidado, porque uma hora você vai ouvir e praticar algo que não procede de Deus. Maravilha a oração do reteté. Maravilha. Sinais acontecendo. Mas cuidado quando você se torna necessitado só disso. Isso é vício. Isso é vício espiritual. Não se move mais. Deus já não fala na simplicidade. Sempre tem que ter um xarabara, esse que te digo, filho meu. Não, parei, eu não posso fazer nada sem antes ligar para a irmã que ora. Vai orar, você é campeão, campeã. Mas eu acho que é sempre, porque eu tenho que ouvir. Presta atenção. Cuidado com os profetas que estão ao seu redor. Há profetas de Deus, mas há profetas camuflados. Cuidado. E aí eu termino perguntando: aonde você está construindo a sua casa? Para terminar, as duas casas são idênticas. 5 quartos, 5 quartos. 5 banheiros, 5 banheiros. A mesma cor. Mesmo formato. Mesma quantidade de janelas. Mesmo tudo. A diferença é sobre o que você construiu. Na hora que o vento começar a soprar, você vai lembrar de quais os materiais que você usou. Você vai lembrar do sal da terra que Deus te chamou para ser. Você vai se lembrar de não servir a 2 senhores. Você vai se lembrar de ter um filtro correto, de luz e não de trevas. Você vai se lembrar que você já foi justificado em Cristo Jesus. Você vai se lembrar. Agora, irmãos, será que você vai ter que deixar ruir tudo, acabar tudo, para você tomar uma iniciativa hoje e lançar sobre o fundamento coisas que prevaleçam no dia da tempestade? Irmãos, não sei se você percebeu,
Mas de novo, mais um ano se acaba. Não sei se você já percebeu, mas as oportunidades de ter feito algo passou. E posso te contar uma coisa, se você não sabe ainda, não volta. Oportunidade que nós temos hoje, irmãos. Irmãos, eu quero construir a minha vida sobre a rocha, irmãos. Sabe, que eu possa perceber a direção do Espírito, de ser benigno, de não julgar, de não servir a dois senhores, de ser sal, de cuidar para que os falsos profetas não se acheguem até mim, de cuidar para que eu não jogue pérolas aos cães, de não jogar aquilo que é santo aos cães, de entender que a graça me guarda. Irmãos, é hoje. Será que você vai ter que esperar de novo, bater na sua porta, os problemas de novo? E quando eles baterem, sobre o que você está fundamentado? E eu creio, irmãos, essa palavra é para nós, muito apropriada para nós, como igreja. Sinto da parte de Cristo Jesus o que eu estou ministrando. Percebo que é da parte de Deus. Gostaria de terminar então, orando por você. Sua casa, irmãos, seus sonhos estão lá dentro. As pessoas que você mais ama estão lá dentro. As coisas mais valiosas, irmãos, estão lá dentro da sua casa. Oh, irmãos, olha, que você possa compreender que as coisas mais preciosas você está levando consigo. Lembra da história do rico? Do camelo? Os irmãos me ajudem. Que teve que deixar o camelo de fora, a riqueza de fora. E ele, Senhor, para fazer a tua vontade eu deixo tudo. E Senhor Deus, eu te sigo. Deus está falando para você, meu irmão. Deus está falando para nós. Deus está falando para nós. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.